Iscaloba, olá pessoas, aqui é o Schwarz e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, né? Que é o quadro que eu criei aqui no canal para poder comentar com vocês sobre assuntos diversos e não necessariamente ligados à ciência. Também vai ter ciência aqui, mas não é uma regra desse quadro. E hoje eu quero comentar com vocês sobre essa recente tensão envolvendo os Estados Unidos e a Rússia. Mais uma vez, esses dois países, né? Tão queridos. Se você não sabe do que eu estou falando, está caindo aqui de paraquedas, vou explicar para vocês. A Rússia emitiu um aviso para os Estados Unidos que, caso eles usem um armamento novo nuclear que eles estão desenvolvendo, a Rússia irá responder de maneira atômica. Sentimento de Guerra Fria de novo, né? A gente está tendo aí a nova erupção do Krakatoa, que mais que teve aí? Incêndios perto de Chernobyl, uma pandemia acontecendo, e agora temos que nos preocupar também com uma ameaça nuclear. 2020 veio com os dois pés no peito das pessoas, né? Com os dois pés no peito da humanidade. Gente, né? A galera que foi comemorar o ano novo, o último ano novo, de branco, devia ter ido de mais branco ainda, né? Porque parece que não deu muito certo o pedido de paz. Mas eu vou explicar. Esse aviso foi emitido pelo Ministério de Relações Exteriores russo como resposta ao rearmamento proporcionado pelo presidente americano Donald Trump. O que acontece, galera? Os Estados Unidos eles estão com o primeiro submarino com capacidade de levar mísseis, lançar mísseis Trident, que pode carregar aí uma ogiva nuclear que tem uma potência reduzida, digamos assim, né? Para vocês terem uma ideia de qual é a potência dessa ogiva que esse míssil vai carregar, esses mísseis Trident pode carregar, ele seria o equivalente em potência um terço da potência da bomba que destruiu Hiroshima em 1945, lá no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, apesar de ser um artefato militar com uma potência reduzida, né, um artefato com potência nuclear reduzida, poxa, ainda tendo um terço daquela bomba que destruiu Hiroshima, ainda é uma arma muito potente. E é por isso que os russos estão aí com a pulga atrás da orelha. Só que os americanos alegam que o uso dessas armas foi causado pelos próprios russos, que já tinham esse tipo de aparato, só que eles não admitiam, né, que eles escondiam isso da população mundial, né, escondiam isso dos outros países, que eles possuíam isso, mas não falavam para ninguém. É um jeito russo e carinhoso de fazer as coisas. E aí eu separei aqui o comunicado da porta-voz do Ministério Russo, que é a Maria Zakharova, que eu vou ler aqui o que ela disse sobre isso tudo, né? Ela falou que esse tipo de armamento americano aumenta o risco de um conflito nuclear, coisa que a gente não quer nesse momento, né? E vou ler o restante do que ela falou. Eu gostaria de enfatizar que qualquer ataque de um submarino americano com mísseis balísticos, independentemente de suas características, será percebido como um ataque com armas nucleares. E ela segue dizendo que, de acordo com a nossa doutrina militar, uma ação dessa será considerada motivo para o uso retaliatório de armas nucleares pela Rússia. Tenso. O Putin, ele sempre criticou, né, as políticas armamentistas do Trump, né? Vocês sabem muito bem disso. Só que o engraçado nessa situação, engraçado não, acho que é até trágico, né? Que a Rússia, ela está na vanguarda do desenvolvimento de armas estratégicas, né? Tem os mísseis hipersônicos deles, tem os ICBMs, né, que são mísseis intercontinentais pesados. Então é interessante, né, a Rússia ter toda essa preocupação com o armamento americano, enquanto eles também estão desenvolvendo armamento, né, que são preocupantes. Isso está me lembrando muito aquela época da Guerra Fria, né, quando tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética possuíam 92% do armamento nuclear do mundo e ficavam lá se provocando, né? E durante essa crise do coronavírus, a impressão que eu tenho é que a escalada da tensão entre a Rússia e os Estados Unidos deu uma subida, né? E aí muitas pessoas começaram a especular se essa tensão russa vai trazer uma nova guerra. Será que isso vai gerar uma guerra, um conflito? Pô, a gente está vivendo uma pandemia, né? Ninguém quer lidar com uma guerra nuclear nesse momento. As preocupações das nações deviam ser a contenção dessa pandemia, que pode durar anos, né? Como falei no vídeo anterior, do jeito que as coisas estão, né, sem vacina, sem uma medicação apropriada, a gente pode ficar até 2 anos nesse entra e sai de quarentenas, né? Então é uma situação bem preocupante e temos líderes aí pensando em conflito. Mas tentando responder aqui o que eu acho sobre isso, se vai ter uma guerra, não, eu acho bem difícil, mas não é impossível, né? Porque o que acontece? A intenção do Trump, e parece que ele quer realmente usar essas armas aí
com potência reduzida, e ele quer intimidar ou usar essas armas contra seus desafetos. Aí entra a Coreia do Norte, entra o Irã, né, e tal, ele pode eventualmente acabar usando esse armamento contra esses países dos quais os Estados Unidos não vai muito com a cara, né? Só que o problema, galera, é que tanto a Coreia do Norte quanto o Irã tem laços, né, com a Rússia. Então, se acontecer algum ataque com esse tipo de armamento, a Rússia pode retaliar, né? Pode comprar as dores aí desses países e entrar na briga. Então, eu acho difícil acontecer um conflito de escala grande durante essa pandemia. Acho que seria absurdo que isso acontecesse, né? Tanta coisa para o Trump se preocupar, para o Putin se preocupar e ficar aí alimentando tensão internacional, né? Eu acho difícil, mas não é impossível, né? Porque se o Trump inventar de atacar alguém aí com essas armas, a Rússia pode entrar na briga e aí acontecer alguma coisa não muito legal, né? E por falar nisso, eu acabei de ver aqui que atualizaram os números da pandemia aqui no Brasil e a gente está com 6 mil. Deixa eu só arrumar aqui minha tela que está toda bagunçada. Mas a gente passou de 6 mil mortos, né? Tá 6.300 e poucos mortos. Cadê o número exato para dar para vocês aqui? Aqui. O Brasil tem 6.329 casos. E o Brasil tem 6.329 mortes e chega a 91.589 casos de coronavírus. Eu acabei de escrever isso no Twitter e vou falar aqui também que há alguns dias, acho que faz um mês e alguma coisa atrás, esses eram os números da Itália. A Itália apresentou esses números, né, 6 mil e poucos mortos, e eu lembro que a mídia e as pessoas nas redes sociais ficaram todas chocadas, comovidas com esses números, né? Tipo, nossa, olha o que está acontecendo na Itália, 6 mil mortos, meu Deus. Aí beleza, passou o tempo. Na época, muitas pessoas falavam que a gente não teria esses números aqui. Não, acho que o Brasil não vai ficar igual à Itália, porque isso, por esse motivo, por aquele outro motivo, enfim. Enquanto uns falavam que esses números não aconteceriam aqui, outros falavam que ficavam chocados com a situação toda, né? Comovidos, etc. Aí hoje, dia 1º de maio, a gente chega a 6.329 mortos de coronavírus no Brasil. Aí o que eu acho estranho, o que eu tenho percebido assim, de maneira estranha, é que tipo, enquanto era na Itália, as pessoas faziam posts com textos enormes, né, falando, e sei lá, as pessoas ficavam comovidas. Hoje no Brasil chegou esse número e o Parque do Ibirapuera aqui perto estava cheio de gente. Teve manifestação na Paulista. Os governos estão estudando em reabrir, né, flexibilizar a quarentena em alguns lugares. Aqui em São Paulo parece que eles vão adiar a reabertura do comércio, vão estender um pouco mais, porque a adesão ao isolamento social aqui está muito baixa, então não tem como liberar, flexibilizar, né, a quarentena aqui. Mas eu vejo uma normalidade, né? As pessoas levando as coisas uma normalidade que eu acho estranha. Enquanto era em outros países, a gente ficava, né, chocados e comentando. E aqui no Brasil parece que a gente, pelo menos o que eu tenho percebido, né, dentro da minha bolha, né, que as pessoas não têm se importado tanto. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês estão observando sobre isso? As pessoas estão comentando entre seus amigos, estão se chocando com os números, porque eu tenho uma impressão que a gente está um pouco anestesiado em relação a isso, sabe? Talvez por ter visto acontecer em outros lugares e a gente infelizmente normalizou isso e quando chegou ao nosso país a gente meio que não está ligando tanto. Mas é um número preocupante e a gente nem chegou no pico, né, dessa crise. Então, sei lá, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários sobre isso. E por falar em coronavírus, né, eu fiz um vídeo sobre como vocês sabem muito bem, o coronavírus ele surgiu em animais. A gente não sabe ainda qual animal que foi, se foi morcego, se foi, acho que é pangolim o nome do outro animal. E, enfim, a gente sabe que veio de animal, porque a gente existe toda uma família de coronavírus, tá? E a gente sabe que é comum em animais, mas o SARS-CoV-2 pulou dos animais para humanos. Como é que isso ocorreu? Por que isso ocorre? Né? Quais são as mutações que um vírus precisa ter para pular de humanos de animais para os humanos? Então eu falei sobre isso no meu último vídeo lá no Mov Show. O vídeo está bem bacana com opiniões de duas biólogas, né? Então vale muito a pena assistir para entender um pouco mais como é que funciona, né, a mutação desse vírus aí que está nos surpreendendo cada vez mais. Cada dia a gente descobre uma coisa nova sobre ele, né? Como eu falei, é um vírus novo,
Então a gente ainda não sabe para onde é que vai essa pandemia, né? Se ele vai ser sazonal ou não. Então tem muitas informações ainda que a gente precisa colher sobre esse vírus. E o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar sobre esse conflito aí, essa nova tensão sobre o Trump e o Putin. Eu tendo mais notícias sobre isso, eu trago aqui para vocês. Para não perder nenhum vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Boa sexta e hasta!